Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bloco aqui do nosso curso. E no bloco de hoje a gente vai falar algo que para mim é fundamental que a gente tenha, que é uma boa organização da estrutura dos nossos arquivos digitais. Uma boa organização vai fazer com que você consiga localizar qualquer documento de uma forma muito rápida, né? Coisa que a gente talvez, se a gente estivesse falando de um processo físico, de documentos físicos, levaria muito tempo para que a gente pudesse localizar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse nosso bloco de hoje. Eu estou aqui com o meu Google Drive aberto, tá, gente? E a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente tem até 2 arquivos aqui já, mas eu vou mover eles para a lixeira e vou fazer como se eu tivesse aqui um Google Drive totalmente limpo, né? Como você provavelmente vai ter assim que você contratar o serviço, fazer o cadastro lá no Google Drive. Então a gente tem aqui toda a estrutura, como você pode ver, My Drive, né? Meu Drive. Vou clicar aqui em novo para criar uma nova pasta. Nessa pasta eu vou botar aqui, por exemplo, clientes, aonde dentro dessa estrutura ele vai me dar a possibilidade de eu entrar nessa pasta e poder criar uma nova. Vou contar, inclusive, como eu utilizo aqui no meu escritório. Inclusive, vou abrir aqui para vocês como que funciona aqui no meu escritório, tá, gente? Eu tenho aqui, olha, clientes, etiquetas de clientes, processos arquivados e processos ativos. Então, todo cliente que eu tenho ativo aqui no escritório, eu consigo catalogar eles dentro de uma pasta específica, que confesso para vocês é a pasta que eu mais utilizo aqui na estrutura do Google Drive, tá, gente? Não vou abrir a pasta processos ativos, porque tem o nome dos clientes, mas vou mostrar aqui para vocês como é na prática essa minha estrutura. Dentro da pasta clientes eu tenho processos ativos. Esses processos ativos podem ser qualquer procedimento que eu tenho ativo no escritório, qualquer cliente que tenha alguma demanda em processamento aqui com o nosso escritório. Vou ter também uma pasta chamada processos arquivados, porque nessa pasta todo cliente que já resolveu a pendência dele, eu vou colocar nesse processos arquivados, tá, gente? Inclusive é aqui que a gente vai fazer o armazenamento daqueles clientes que eventualmente já não estão mais conosco, que tenha, por exemplo, uma rescisão de um contrato, aquele cliente que de fato a gente simplesmente já resolveu o problema dele, então vai ficar tudo aqui na pasta processos arquivados. E é uma excelente forma também de eu ter um filtro para saber quem já foi o meu cliente e com isso poder mandar uma mensagem para ele de vez em quando, perguntando se ele tem algum problema, inclusive enviando alguma atualização jurídica em relação ao caso que ele contratou a gente lá atrás. É uma ótima maneira da gente manter o contato com esses clientes para fazer com que a gente sempre seja lembrado, né? Então aqui dentro de processos ativos eu vou começar a criar a pasta para cada um deles. Por exemplo, fulano de tal. Vamos criar aqui. Dentro dessa pasta, aqui eu já posso colocar procuração, declaração de hipossuficiência, os arquivos pertinentes aos dados dele, né, como documento de identidade, enfim, todos aqueles que forem pertinentes para o caso do cliente, vai estar aqui. Isso seria a mesma coisa que eu ter uma pasta física, só que nesse caso a pasta ela é totalmente virtual. Além disso, pessoal, como vocês viram, eu tenho outras pastas dentro do meu Google Drive, aonde eu tenho, por exemplo, deixa eu chegar aqui, olha, por exemplo, gráfica. Dentro dessa pasta gráfica, eu vou colocar diversas informações, como por exemplo, imagens que eu faço para colocar lá no Instagram, logotipo do escritório, o arquivo, eu coloco aqui nessa pasta de gráfica. Se eu tiver o meu timbrado, ele geralmente está aqui nessa pasta de gráfica, cartão de visita, como você pode ver. Então, é uma pasta onde eu organizo toda a parte de papelaria do escritório. Então, aqui eu já consigo acessar de qualquer lugar que eu esteja, tanto os documentos dos meus clientes, assim como os documentos pertinentes ao escritório. Então, de qualquer lugar, eu não preciso sair carregando uma porção de pasta, gente. Eu costumo falar que com o meu celular, eu tenho acesso a todos os documentos dos clientes. Isso é muito interessante, porque várias vezes eu já estive na rua,
precisando às vezes juntar algum documento ou consultar algum documento, e eu simplesmente peguei o celular, consultei a pasta do cliente e visualizei aquele documento. Inclusive, muitos processos hoje, sendo totalmente eletrônicos, eu consigo baixar todo o processo e eu coloco na pasta desse cliente. Então, quando eu estou ali antes da audiência, ou então até mesmo durante a audiência, eu consigo fazer uma consulta de todos autos para que eu possa fazer a devida visualização de algum documento que eu tenha juntado, que eu queira fazer algum tipo de confirmação, ou até mesmo relembrar de uma forma mais aprofundada o caso do cliente. Então, eu posso aqui também, gente, criar, por exemplo, gráfica, aonde dentro dessa pasta eu vou colocar todos os documentos inerentes à papelaria, timbrado, que inclusive eu posso criar lá no Canva. A gente tem um bloco específico, um módulo específico aqui no curso, onde a gente cria alguns documentos lá no Canva de forma simples. Então você pode visualizar também como criar esses documentos aqui no nosso curso. Posso criar uma pasta de modelos, e é muito legal essa pasta de modelos, gente, que eu vou inclusive abrir aqui a do meu escritório, tá? A gente tem aqui, olha, modelo de intimação de testemunha, declaração de hipossuficiência, embargos de declaração, formulários. Então a gente tem aqui diversos modelos aonde eu simplesmente venho aqui e utilizo como base de uma petição que eu precise fazer, como você pode ver aqui, olha, apelação para majoração de danos morais. Então todos os modelos que eu vou criando ao longo dos anos, eu vou colocando aqui nessa pasta. E eu tenho, inclusive, uma pasta que se chama Documentos Iniciais, aonde aqui eu tenho os documentos básicos, como declaração de hipossuficiência, procuração, modelo de contrato de honorários advocatícios, contrato de honorários para advocacia de partido. Então, eu basicamente, o que eu faço? Quando tem um cliente novo, eu vou lá, crio a pasta dele, pego aqui, olha, deixa eu ver, declaração de... Deixa eu abrir essa outra pasta aqui, que essa daqui, que tem o LD no final, são documentos que eu criei com base em legal design, tá? Então eu já utilizei um designer mais atraente, mais fácil para o cliente entender, mas vou pegar aqui, olha, declaração de hipossuficiência sem dados da parte e procuração, deixa eu procurar aqui, uma procuração adjudícia sem os dados da parte. Posso simplesmente abrir aqui a pasta, processos ativos, ir lá na pasta do fulano de tal e jogar esses arquivos aqui para essa pasta. Ele vai fazer o upload, né? Aqui no cantinho já está fazendo. Posso simplesmente clicar aqui para abrir essa declaração de hipossuficiência e, com isso, fazer a edição com efetivamente aqui os dados desse novo cliente. Então você percebe que esse processo ele é bem simples de fazer. Eu simplesmente, quando vou abrir uma pasta do cliente, vou lá naquela pasta de documentos iniciais, como você vê aqui, olha, tem um contrato de honorários advocatícios, declaração de hipo e procuração, que são os documentos bases, né, que a gente sempre utiliza para um novo cliente, principalmente quando a gente fala de um processo judicial. Tem procuração extrajudícia também aqui. E no próprio serviço do Google, eu já posso editar através aqui do docs.google.com. Então, eu posso simplesmente vir aqui e fazer as devidas alterações. Posso, obviamente, né, vir aqui também e abrir diretamente o arquivo, tá? Então, é muito simples eu criar essa estrutura. E uma coisa bem interessante, pessoal, é que quando você tem essa estrutura aqui já configurada, ela vai aparecer no seu celular, vai aparecer em algum outro computador que você venha a vincular a sua conta do Google Drive. Então, a partir do momento que você tem uma conta, esse serviço ativo, você consegue acessar ele de todo lugar, o que torna muito mais fácil você poder fazer o acesso a esses documentos, né? Quem nunca, eu pelo menos muitas vezes, advogando na época dos documentos físicos, a gente tinha muito documento que a gente precisava acessar, às vezes do fórum, às vezes até mesmo precisava protocolar algo. E hoje, com o processo digital, fica tudo muito mais fácil, né? A gente consegue ter acesso a essa documentação. Às vezes o próprio cliente, ele pede algum documento para a gente, eu rapidinho, às vezes algum colega pede um modelo de peça, e aí rapidinho eu vou lá,
né, aquela minha pasta de modelos e mando para o colega para ele ter acesso ali à nossa fundamentação. Então é muito legal a gente ter esse tipo de documento armazenado digitalmente. Lembrando que essa forma de armazenamento de documentos, ela não exclui os documentos que eu precise ter que sejam físicos. Eu ainda tenho a minha pasta, né, os meus arquivos físicos no meu escritório, mas confesso para vocês que para mais de 8 anos de advocacia, eu hoje devo ter o quê? Menos de 10 pastas armazenando documentos físicos, o que é muito pouco, inclusive considerando aí pelo fato de que a gente tem a maioria dos nossos arquivos armazenados digitalmente, tá, gente? E é muito interessante que eu não preciso armazenar documento físico do cliente, principalmente documento original. Eu não preciso, inclusive, ficar imprimindo documentos, tirando xeroxes, o que demandaria muito mais tempo. Então aqui, pessoal, é uma forma, como vocês podem ver, de eu criar uma estrutura dentro desses meus arquivos. Agora eu vou acessar aqui, como vocês podem ver, eu acessei uma conta aqui Direito em Curso, vou acessar diretamente a conta do Google Drive do meu escritório. E como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui, olha, clientes. E aqui vocês percebem que essas 3 pastas aqui são as mesmas que eu tenho no documento aqui do meu próprio computador. Essas aqui são as pastas que eu tenho no documento, tá, gente? Clientes, processos ativos. E se eu vir aqui, por exemplo, e criar uma nova pasta, vamos supor, processos para distribuir. Se eu criar uma nova pasta aqui na página do meu Google Drive, a pasta do meu computador, como você pode ver, automaticamente já cria também essa pasta, no caso aqui, processos para distribuir. Se eu apagar, ele também vai apagar do ambiente virtual. Para você perceber como que está totalmente conectado. A página do Google Drive, o site do Google Drive, totalmente conectado às pastas, os documentos físicos que estão armazenados no meu computador. Você vê aqui, ele já some, tendo em vista que eu apaguei aqui do meu Google Drive. E como que a gente sincroniza a minha conta, os documentos que eu tenho na página do Google Drive, diretamente com o meu computador? Existe um arquivo que ele está disponível para Mac, está disponível para Windows, que é Google Drive Download. Está disponível para Windows também. Tem um aplicativo para o seu celular, seja Android, seja iPhone. Você vai vir aqui, olha, Google Drive Download, e você vai fazer download do Google Drive para computador, tá, gente? Baixando, você vai fazer a instalação e ele vai ficar sempre disponível na parte de cima do seu computador, né? Como você pode ver, basta você clicar aqui no botãozinho que ele fica o tempo todo sincronizando. É um processo que dura o tempo todo. Ele vai atualizando. Então, todo arquivo que você modifica, que você cria, que você exclui, ele também exclui lá do site do Google Drive. Então é muito importante que você, ao adotar esse tipo de processamento dos arquivos digitais, que você saiba exatamente que, se você também excluir algum documento, ele será excluído dos demais computadores. Então, como está tudo conectado, é importante que você tenha essa percepção. Isso funciona bastante para estruturas pequenas, tá, gente? Advoga você, talvez ali um estagiário, uma outra pessoa, porque quanto mais gente tiver acesso à conta do Google Drive, lembrando que você muitas vezes vai ter que conversar, fazer uma explicação de como funciona o seu sistema de armazenamento de arquivos, assim como eu estou fazendo agora com vocês, porque a pessoa pode simplesmente chegar, acessar. Imagina a seguinte situação, apagou a pasta processos ativos e você perde todos os documentos armazenados ali dos clientes. Óbvio que não vai funcionar assim, porque o que acontece? Você tem aqui uma lixeira dentro do Google Drive, você pode vir aqui e restaurar. Como você pode ver aqui, a pasta que a gente criou, processos para distribuir, já está aqui, na lixeira. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito e restaurar. Ela vai voltar para os computadores que estão sincronizados.
Então, essa estrutura de armazenamento dos arquivos na nuvem funciona muito bem se você tem uma limitação das pessoas que possuem acesso a essa conta, justamente por uma questão de segurança, né? E por isso, pessoal, que eu também recomendo fortemente que você faça um backup dessas informações. Ah, Felipe, como que eu faço um backup das informações? Posso comprar, por exemplo, um HD externo e simplesmente vir aqui, olha, na minha pasta processos ativos, vou copiar, posso vir em outra pasta e colar. Então, seria interessante que de tempos em tempos eu fizesse um backup dessas minhas informações que estão no Google Drive por uma questão de segurança. Dessa forma, você vai conseguir armazenar os arquivos do seu cliente de forma totalmente digital, com acesso em multiplataformas e de qualquer lugar que você esteja. O que a gente enxerga de uma forma muito positiva, mas eu também preciso trazer para vocês as implicações de você, às vezes, ter mais pessoas acessando esse seu servidor, né? Lembrando que quando a gente tem uma estrutura mais robusta com um servidor interno na empresa, e aí a gente não está falando de armazenamento na nuvem, a não ser que você conceda o acesso num computador externo, como por exemplo, eu tenho um computador aqui desse meu lado, aonde eu posso simplesmente transformar ele num servidor. E aí é recomendável que você, junto com uma equipe de tecnologia da informação, de TI, configure esse servidor, forneça acesso aos usuários e você poderá também armazenar ele não de forma online, como no Google, mas poderá armazenar esses arquivos de maneira local, podendo inclusive conceder o acesso externo, ou seja, eu posso pegar esse meu computador e conceder acesso à internet. Então, a pessoa com usuário e senha que tem acesso ao computador, ela consegue acessar aquele arquivo. Seria como se o servidor do Google Drive estivesse internamente na minha empresa. Mas isso é um ponto onde que a gente já recomenda que seja feito por um profissional de tecnologia da informação, alguém da área de TI que vai configurar um servidor da maneira mais segura possível para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso tema. Nos vemos no próximo bloco.